Gramática com Viviane Martins Avante. A aula de hoje, o nosso tema é crase. E por que crase? Por que crase? Por que crase? Crase, porque é importante, é porque a banca examinadora mais cobra esse assunto. Tem banca examinadora que chega a cobrar mais de 6 questões. É por esse motivo que o nosso tema hoje é crase. Como identificar se naquela frase existirá crase ou não? Primeiro, você precisa ter o conhecimento de verbo, se a palavra é masculina, se a palavra é feminina, e se você tiver dúvida sobre esse assunto, você tem dificuldade em identificar se a palavra é masculina, se a palavra é feminina, nós temos aqui aula que fala sobre esse assunto. Por exemplo, aqui, a frase, questão 1. Sempre que vamos, espaço, casa dos avós de minha esposa. É sempre analisar realmente o contexto. É você analisar a frase, é você analisar o verbo, analisar as classes gramaticais, o contexto, a formação da palavra, a formação da frase. Porque crase é sentido, é significado. Se você empregar a crase de forma inadequada, pode ter ali uma ambiguidade na produção de uma mensagem. Então, é muito importante aprender sobre crase, aprender a colocação ali da crase, é entender por que realmente ocorreu crase. Porque você fazer questões sobre crase é você não decorar, é você compreender por que aquela crase está ali. Porque se a crase está, é porque tem um sentido. E também se a pessoa ali empregar uma crase que não era para empregar, pode acontecer a não compreensão de uma frase, de uma mensagem. É por isso que é importante o estudo da crase. A banca examinadora, ela até pede questões, por exemplo, para você corrigir uma frase. Então, se você não tiver o conhecimento de crase, de repente tem ali uma frase e você não vai conseguir corrigir, porque você não tem conhecimento de crase. Por isso que é muito importante você se aprimorar, você estudar de forma minuciosa, de forma detalhada, para você conseguir o seu objetivo. E a nossa aula vai ser sobre crase. 1. Sempre que vamos, espaço, casa 2, a voz de minha esposa. Então, sempre analisar a palavra, sempre analisar o verbo, se pede complemento, se não pede complemento. Aqui, a palavra aqui, casa, é uma palavra que não aceita o artigo definido o. Só vai aceitar o artigo definido a, porque é uma palavra feminina. Então, já sabemos que aqui tem artigo. Agora aqui, sempre que vamos, aqui. Então, tem preposição aqui. Então, eu tenho aqui preposição. Eu tenho aqui artigo. Que artigo que vai através da união da preposição mais o artigo, surge o acento grave, que é a crase. Aqui, ó. Vamos para a próxima questão. 2. A criança começou o espaço chorar
de emoção. Chorar de emoção é muito legal. Gera uma sensação sensacional, uma sensação boa, prazerosa. Aqui, observe aqui a palavra chorar. Chorar é um verbo, termina também com R. Então, para você resolver a questão de crase, é análise, é compreensão ali do contexto. Se você decorar, você erra a questão. Porque na gramática existe exceção. E é por isso que você precisa ali estudar de uma forma a ponto de você classificar, determinar. Aqui, a criança começou o espaço chorar de emoção. Então vamos analisar aqui o que vem antes. Para você, é uma crase ou não? O que vem antes do verbo? Aqui, através dessa circunstância que eu tenho, o verbo ali, você pode observar aqui, não existirá crase, que é uma regra que existe na questão de crase. Tem verbo, não existirá crase. Mas muito cuidado para não decorar, porque existem exceções. 3. Todos os deputados mostraram-se favoráveis à redução, espaço, jornadas dos profissionais de saúde. Aqui nessa questão, vamos analisar sempre a palavra jornadas. É uma palavra feminina e no plural. Aqui, aceita o artigo. Aceita o artigo. Agora, redução. Todos os profissionais mostraram-se favoráveis à redução de quê? Pronto, aceitou a preposição. Aceitou a preposição, minha gente. Se aceitou a preposição, o que ocorre? A união, a conexão. Preposição mais o artigo. O que vai acontecer? A junção. Vai ocorrer crase. Mas vai ser o quê? Crase com S ou sem S? E você, o que você acha? Aqui a palavra termina com S. Então a crase vai ser com S. Agora, questão 4. Viram, espaço, criança. Viram? Você vai falar logo. Criança é palavra feminina. Então, justifica a crase? Não. Vamos analisar o contexto? Viram, espaço, criança. Criança, sim, é uma palavra feminina. Não posso negar. É o que eu vejo. É a palavra feminina. Então, aqui, eu tenho sim o artigo. Agora, a palavra aqui, viram. Viram o quê? Observe que é um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, então não é ali com crase. Por quê? Porque a crase é a união. É a preposição mais artigo. E aqui eu só tenho o A do artigo. A criança, eu só tenho aqui o artigo.
Aqui eu não tenho preposição, porque o artigo aqui, porque a palavra aqui viram, é um verbo transitivo direto, não aceita complemento. Se não aceita complemento, não tem preposição. Não tendo preposição, vai ficar só o artigo? Você acha que o artigo sozinho vai ali conseguir resolver? Não. Não resolve sozinho. Para criar a crase, precisa da preposição mais artigo. Você acha que o artigo vai ficar sozinho? Não! Então não ocorre crase. Então esquece a ideia de crase. Esquece esse conceito de crase. Aqui vai ficar dessa forma. Sem crase. Aí você vai falar, mas como assim? Eu estudei que palavra feminina, toda palavra feminina ocorre crase. Precisa se atentar que a gramática tem também exceções. E principalmente a crase, quando você vai classificar se é uma crase ou não, é preciso você se atentar ao contexto, a semântica ali, a construção da frase, para você ali classificar se vai existir ou não a crase. E aqui, se aqui não ocorre crase, vai ter pessoas na hora de fazer a prova objetiva que vai achar que a palavra criança, por ser uma palavra feminina, vai logo acrescentar crase. E a banca vai ali considerar incorreta. Vai ter pessoas até que vai querer entrar com um recurso, mas aqui nesse contexto não ocorre crase. Se você tivesse essa ideia, não, é palavra feminina, existe crase. Então quer dizer, se você não parar, respirar fundo, analisar a questão, você pode errar. Então, crase, por se tratar de semântica, por se tratar de uma construção ali, que se você não empregar a crase, pode transmitir um outro sentido, um outro significado, é importante você se atentar para a crase. Porque de repente você fala algo, você escreve algo e acha que transmite aquela ideia que você pensa. Mas que na verdade é um sentido contrário. Porque o emprego da crase foi ali transmitida de forma inadequada. Quando se fala de crase, se fala de sentido, significado, semântica. Então aqui, 4. Viram a criança. Observe que só ficou o artigo aqui. Se ficou só um artigo, é só ali a, sem acento nenhum. Ele não vai ficar em evidência, não vai ficar em evidência. Ele só vai ficar aqui, o a, em evidência, se houver conexão, se houver ali a interação. Se acontecer, vai ser notado o a. O a vai ficar aqui, ó, com acento. Vão conseguir identificar o conteúdo desse a através do acento grave. Mas aqui, ele não faz questão, aqui, esse a não vai fazer questão de ser notado. Por quê? Porque é só ele sozinho. Percebe a importância da união, calor humano, grupo, interpessoal?
o outro, valorizar o outro, estender as mãos, a importância, o A, aqui é A, ele prefere não ser notado, ele sozinho, ele trabalha sozinho. Agora a questão 5. Desenhei, espaço, lápis, o retrato. Observem aqui, minha gente, vamos analisar aqui a palavra lápis, o que vem após, o que vem antes da palavra lápis vai ser o quê? Com crase ou sem crase? E você, o que acha? Desenhei, espaço, lápis, o retrato. Aqui, lápis é uma palavra masculina. E nesse contexto aqui, a palavra masculina aqui, desenhei, aqui ó, desenhei o lápis, aqui ó. Aqui você pode observar que o lápis é uma palavra masculina. Nesse contexto aqui você pode observar que não vai existir crase. Vai ficar assim, ó. Sem crase. Seis. Eu vou, espaço, cavalo. Observem a palavra cavalo. Cavalo aqui é uma palavra masculina. Por ser masculina, você vai aqui, não vai ter crase. Por que não vai ter crase? Porque é uma palavra masculina. Não aceita o artigo feminino. Agora a questão 7. A questão 7. Dirigia-se, espaço, diretoria, e começou o espaço, reclamar, espaço, todos os presentes. Aqui, dirige-se, espaço, diretoria. Vamos analisar aqui diretoria. Diretoria é uma palavra feminina. Aqui, dirigia-se a quê? Pede preposição, minha gente. Se pede preposição, aqui tem preposição mais artigo, vai ficar em evidência. Vai ficar aqui, ó, que vai ter a preposição mais artigo. Vai ficar crase. Com crase. Dirigiu-se à diretoria e começou, espaço, reclamar. Então, vamos analisar antes da palavra reclamar. Vamos aqui analisar. Antes da palavra reclamar, vai ser o quê? Crase, com crase ou sem crase? E o que você acha? A palavra reclamar, aqui nesse contexto, você observa que vai ser sem crase. Não tem crase, é verbo. Então, não tem crase. Vai ficar assim, a, sem acento grave. Todos, agora vamos analisar aqui, ó. Dirigiu-se, aqui com crase, diretoria, e começou a reclamar. Que é esse aqui, ó. Ó, sem a crase. Deixa eu só apagar aqui. Então, aqui, o que vem antes da palavra reclamar, é a sem crase. Por quê? Porque é um verbo. Agora vamos para essa questão. A palavra todos, aqui, é um pronome indefinido. Ele é indefinido. Se ele é indefinido, por que utilizar crase? Então, não há
necessidade, não é para incluir crase aqui. Antes da palavra, pronome indefinido. Então vai ficar sem crase. Todos, pronome aqui, pronome indefinido, portanto, sem crase. Agora eu vou explicar para vocês, essa questão aqui de crase, eu sempre coloco aqui a referência, por exemplo, aqui, a banca examinadora, a questão 1 e a questão 2 é referente a essa banca examinadora. A 3, aqui, VUNESP. 4, aqui a banca examinadora. 5, Prefeitura de São Paulo. E a 6 também é Prefeitura de São Paulo. A 7, outra banca examinadora. Porque a maioria dos meus exercícios eu coloco ali a informação que é da banca examinadora. Por quê? Porque você, quando vai estudar, é bom você estudar as questões que são cobradas em provas de concursos anteriores. Então, se você estuda aqui comigo várias questões de concurso público, na hora de você fazer a prova, que vai ser de uma banca examinadora, você vai se sentir ali mais confortável, mais familiarizado ali, ter a interação, conexão com o exercício. Gramática com Viviane Martins, avante! Até a próxima!